Bom dia, boa tarde, boa noite. Olá. Será que vocês estão me ouvindo? Será que vocês estão me vendo? Será que a internet está travando a minha imagem ou se está tudo em movimento e vocês me enxergam bem? Bom, aparentemente as coisas aqui estão funcionando. A internet agora está colaborando e então quer dizer que a gente pode continuar a transmissão e continuar mais uma edição experimental deste meu Moon Day. Eu nem sei por que eu estou com o fone de ouvido, porque afinal de contas eu não estou conversando com ninguém que eu tenha que escutar o áudio das pessoas, né? Eu só estou falando aqui, então não tenho que ouvir no áudio. Só se quando eu começar a desenhar, eu colocar uma musiquinha pra gente ouvir. E aí, quem sabe a musiquinha toca aí e eu ouço no fone, mas ela não dá essa reverberada enquanto a gente está vendo o desenho. Vamos ver se isso funciona. Eu lembrei agora que eu coloquei o fone de ouvido porque eu queria testar esse negócio da musiquinha. Deixa eu ver. E aí, João, como você está? Existe uma chance de você ser a única pessoa que está assistindo no momento, então eu sinto como se eu estivesse conversando só com você. Então eu te pergunto como você está, João. Tem desenhado? Tem estudado? Já voltou a ir para a escola presencialmente? Aqui eu tô. Você tem um quadrinho que você precisa desenhar, João? Pois é. Tem que arranjar tempo para desenhar esse quadrinho. A gente tem que arranjar tempo para fazer caber tudo o que a gente quer fazer. Né? Eu tô aqui cheio de coisas para fazer
E ainda assim, estou tentando arranjar tempo, abrir espaço na minha segunda-feira para voltar a fazer essas lives, para voltar a conversar online com as pessoas. E então, essa é a dificuldade de fazer quadrinhos. É que não adianta esperar para fazer. Tem que fazer na hora que tiver que fazer. Porque senão não existe essa possibilidade que alguém vai fazer por você. Né? Não dá. A menos que você não seja o ponto autoral do quadrinho, que você não seja o ponto inicial do quadrinho, que alguém escreva um quadrinho e te dê para desenhar, e aí se você não fizer, a pessoa que escreveu o quadrinho vai chamar outra pessoa para desenhar. Né? Mas se você teve uma ideia para fazer um quadrinho e precisa fazer esse quadrinho, se você não desenhar o seu quadrinho, ele não vai ser seu e ele não vai existir, porque só você fazendo o seu quadrinho, ele vira o seu quadrinho. Bom, já bebi o meu café e vamos ver se eu coloco isso aqui. Olá, Michel, tudo bem? Coloquei uma musiquinha. Tenho uma pergunta para vocês. Vocês estão ouvindo a musiquinha? A musiquinha está muito alta. Agora dei uma baixada na musiquinha. Abaixou a musiquinha? Vamos lá. Se essa musiquinha estiver tocando para vocês, vou tentar colocar a musiquinha na transmissão. Bem baixo. Então, ok. Sem música. Talvez. Olá, Iago Júnior. Olá, Michel. Olá, João. Eu vou fazer esse teste aqui da musiquinha. Tirei o fone de ouvido. E agora? E agora vocês devem estar ouvindo a musiquinha. Talvez tenha aumentado o ruído. Isso. Então, beleza. Então, lá vamos nós. Aqui estamos nós com um rabisquinho que eu estava fazendo agora na última meia hora antes de começar a nossa live, enquanto eu assistia a live que eu vejo segundas-feiras antes da minha, que é a do grupo de risco, onde o Orlando e o Spaca
ficam desenhando, competindo, fazendo competição de desenho, né, em desenhos de 2 minutos, 1 minuto ou menos, com temas que são sorteados na hora. E tudo isso com os animadores de torcida Tony de Marco e Marcela Martinez. Né, o grupo de risco é divertido, eu curto, então eu fico ouvindo aí e dando uma espiada enquanto eu preparo um desenho para fazer nas lives. Então, vamos lá, vamos escolher um pincel, um brush, escolher uma cor do brush e vamos meter bala. E se vocês tiverem alguma pergunta, façam aí que eu tento. Olha lá. Falei da pergunta, veio a pergunta. Michel pergunta: Fábio, tem previsão do DuckTales sair no Brasil? Olha, o DuckTales, a maioria das histórias do DuckTales, a maioria não, todas as histórias do DuckTales saíram no Brasil. Antes do DuckTales ser publicado, né? Então, a maioria das histórias do DuckTales está num dos 10 pãezinhos, que chama 10 pãezinhos Crítica, e 2 histórias saíram antes do Crítica, em 2 edições de uma antologia que chamava Front, no Front número 7, 8 e 9. E inclusive o Orlando era um dos editores do Front. Foi meio que nessa época que a gente conheceu o Orlando Pedroso. Foi por causa do Front, em 2000, 2001, 2002. E então, 2 histórias do DuckTales estavam no Front, a maioria das histórias do DuckTales estava no Crítica, e 2 histórias que a gente fez, que entraram no DuckTales, que a gente fez depois de publicar o Crítica, a gente publicou num gibi independente que a gente fez, que era 10 pãezinhos, um dia, uma noite. Então, essas são as histórias que estão no DuckTales. Então todas elas já foram publicadas no Brasil. É claro que o nosso gibi independente Um Dia Uma Noite já está esgotado. O Front está esgotado e o Crítica está esgotado. Então todas as histórias estão fora de catálogo. E vamos lá, João. São todas as histórias dos 10 pãezinhos. Sim, todas as histórias. Fora as histórias que saíram no Front, mas eram histórias 10 pãezinhos. A maioria saiu no Crítica, que eram 10 pãezinhos. Vamos lá, João, qual é a sua pergunta? Pergunta é um jabá? Tipo Gon Jabá? Do Duna?
A pergunta se você pode colocar o link da sua HQ, colocar aqui nos comentários. Pode colocar o link. A história tá pronta? Se a história tá pronta, coloca o link nos comentários que as pessoas vão olhar. Deixa eu virar isso aqui pra cá. Olha só. Pessoas estão pedindo aí, pessoas já estão comentando, João. Querem ver o link da história. Fábio, quais são as suas indicações de HQ de terror, além de Picho? Tem um autor japonês. Aliás, as minhas indicações de terror, elas são meio que mangás, né? Tem um autor japonês que eu acho que foi Hiromaru, alguma coisa assim. Fez uma história que chama O Vampiro que Ri e diversas outras. E o Junji Ito é outro cara que faz histórias de terror. E o Katsuhiro Otomo, que é o cara que fez o Akira, ele fez uma história meio de terror que chama Domo, que se passa num condomínio, num prédio, num conjunto de prédios. E então, para mim e pro Bar, Domo é a inspiração principal para fazer o Picho em termos de... Foi da onde veio a ideia de fazer a história se passar numa casa mal assombrada, foi ler o Domo, se passa meio que nesse conjunto de condomínio, conjunto de prédios, né, nesse condomínio.
Mas eu não sou a melhor referência para indicar filmes de terror, porque eu não sou muito chegado em filmes de terror, HQs de terror, livros de terror. A minha mulher é, mas quando ela tem que ver TV, ver um filme, ler um livro sem mim, é aí que ela aproveita para colocar o terror em dia, né? Ler todos os livros do Stephen King. Eu fico imaginando o que ela falou sobre ler um livro de terror, que é ler à noite um livro e de repente você fica com tanto medo enquanto você está lendo, você tem que acender a luz. Eu fico imaginando que tipo de... Quanto medo você precisa ter enquanto você está lendo um livro para você precisar acender a luz. E ao mesmo tempo que eu fico com vontade de ler os livros que ela falou que deram essa sensação para ela, ao mesmo tempo eu também fico meio com medo e receio de ler os livros que ela indicou, porque terror e fio e medo não é muito a minha praia. Michel, ia te perguntar exatamente sobre o Joe Hill, se você curte as histórias dele. Então, não sou muito leitor do Joe Hill. E Joe Hill, para quem não sabe, ele é o filho do Stephen King, que escreve aí uns livros e uns quadrinhos. E tem também essa pegada meio de terror. Pois é, eu acho que eu não li nada do Joe Hill, nem os quadrinhos que ele escreveu, nem o Lock and Key, que é o quadrinho mais famoso dele, que inclusive virou série na Netflix, aí acabou de estrear a segunda temporada. Então, eu já vi a série. E vi um filme que tem o Daniel Radcliffe, que o Daniel Radcliffe tem uns chifres, que também é baseado num livro do Joe Hill. João, você leu Day Tripper e achou incrível. Muito obrigado. Pois é, eu tenho muito orgulho de Day Tripper. Eu acho que eu e o Bar, a gente tinha aí vontade de contar uma história em quadrinhos que utilizasse diversas ferramentas narrativas. E a gente conseguiu, por enquanto foi o mais longe que a gente conseguiu em termos narrativos, foi o que a gente fez no Day Tripper. Mais até do que no Dois Irmãos que a gente fez depois. Porque no Dois Irmãos a gente estava respeitando a história do Milton. Então era mais uma questão de fazer funcionar em quadrinhos, mas a estrutura já estava lá e a dinâmica dos personagens meio que já estava lá. Então é uma relação diferente da do Day Tripper. Pois é, esse filme com o Daniel Radcliffe se chama Horns. Não é exatamente incrível. Não vou dizer que eu gostei do filme. Meio brega. Inclusive é uma discussão que eu tenho com a minha mulher com frequência, que ela concorda, que ela inclusive reforça que a maioria dos filmes de terror é meio brega. Ainda mais quando tem monstro. Aparece o monstro, perde a graça.
I Draw Spiders, também leu Day Tripper. O negócio é pensar, né? Se a gente fez você pensar, então quer dizer que funcionou. Pergunta do Michel. Nossa relação de gêmeos entre eu e o Bá influenciou muito na hora de adaptar os Dois Irmãos? Eu acho que... Bom, uma das influências básicas é que o editor do Dois Irmãos, que foi o André Conte, ele fez o convite pra gente adaptar o Dois Irmãos porque eu e o Bá somos gêmeos. E aí ele viu a gente estava na Flip em Paraty, conversando com o Milton, no ano em que tanto eu, o Bá, quanto o Milton eram convidados da Flip. E aí ele olhou os três juntos lá conversando e falou: vocês podiam adaptar o Dois Irmãos do Milton, vocês já leram? É sobre gêmeos. E aí foi daí que começou a conversa. Só porque a gente era gêmeo, né? Porque o Dois Irmãos, ele é o livro mais famoso do Milton, vende super bem, não precisa do quadrinho para impulsionar os leitores a descobrir o livro. Não tinha por que fazer uma adaptação, a não ser para criar esse diálogo metalinguístico dos gêmeos desenhando a história dos gêmeos. Então, é nesse sentido que eu e o Bá sermos gêmeos influenciou o livro. Porque os gêmeos do livro se odeiam e esse não é o nosso caso, né? Então não é daí que a gente vai buscar a inspiração. João, sobre essa coisa de será que um dia eu consigo fazer um negócio que nem o Day Tripper e tudo mais? Pensa que você é jovem e que você precisa de
experiência. Experiência no sentido de você precisa desenhar vários quadrinhos para o seu quadrinho ficar melhorando, para o seu desenho melhorar, para a sua narrativa melhorar, para a sua relação com a linguagem melhorar, para você entender o que funciona no seu estilo, qual tipo de história, de desenho, de estilo funciona no seu traço. Isso só vem com a prática e a prática só vem com os anos. Né? Então, pensa que quando a gente começou a fazer o Dois Irmãos, o Day Tripper, foi em 2008 que a gente começou a desenhar. A gente tinha 32 anos. E então, a gente não teria capacidade de fazer o Day Tripper antes. Porque foram os quadrinhos que a gente fez antes que abriram as portas para a gente fazer o Day Tripper. Então, as coisas, em geral, elas não acontecem antes da hora. Né? Só que você tem que fazer a sua parte, que é desenhar. Escrever, colocar os quadrinhos no mundo, para quem sabe chegar a hora em que... isso aqui era o ombro. Aqui. Thales, olá Thales, pois é, às vezes eu fico cansado das lives e tiro umas férias, foco no trabalho, vamos chamar o trabalho de verdade, foco nas histórias, para poder, porque desenhar aqui é legal, mas existe aí uma dinâmica das lives que é que eu não desenho em silêncio, eu desenho conversando com vocês. Então, essa conversa, ela precisa de um foco que às vezes eu quero me concentrar na história. Então, às vezes, para me concentrar na história, é melhor dar um tempo na live. João, você acha que dá tempo de fazer parte da leva dos jovens quadrinistas como Nunes ou Kobiaco ou Montanaro? Olha, João, você já é da próxima leva. Eles já estão com... O João Montanaro, que é o mais jovem desses daí, está com 25. Aí acho que o Kobiaco está com 26 e o Nunes está com 27. Ou o Nunes está com 26 e o Kobiaco está com 27. Então, eles já têm 10 anos a mais do que você. Então, você vai ser a próxima geração. Porque você ainda tem que sobreviver à arrebentação de crescer e continuar interessado em fazer quadrinhos. Porque quanto mais você crescer, mais coisas vão chamar a sua atenção, tanto quanto o desenho. Outras coisas como relacionamentos, como outros trabalhos em que a interação com outras pessoas é maior, e por ser maior, a interação ela traz um atrativo maior a outras profissões. Então, você ainda precisa sobreviver a essa arrebentação de tipo, o que eu vou fazer da vida, e continuar interessado em quadrinhos para fazer parte de alguma geração. Então, sua geração ainda está chegando.
Cadê umas perguntas aqui? O que você tenta ver na ideia para saber se tem algo que vale a pena de contar? Bom, tem coisas. Bom, uma das coisas que eu tento ver numa ideia para saber se vale a pena contar tem algumas coisas. Uma é se tem algo legal de desenhar. Porque já que eu vou desenhar essa história, tem que ser legal de desenhar, tem que ter algum interesse estético para desenhar. Além disso, de preferência, eu penso se é uma história, se a história tem alguma coisa de inédito, no sentido de tipo, eu acho que esse tema em quadrinhos ainda não foi muito trabalhado, ou essa solução gráfica em quadrinhos ainda não foi muito trabalhada, algo que eu possa explorar para ver se funciona em quadrinhos, se traz alguma novidade gráfica ou temática, porque eu acho que é uma das coisas mais interessantes nos quadrinhos em termos de linguagem, é que muito ainda pode ser feito como na linguagem dos quadrinhos, né? Não é uma linguagem completamente já estabelecida em que tudo já foi feito. Bom, ok. Você. Blá 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 blá. Olha aqui, uma outra pergunta. Como você filtra as ideias, principalmente as ideias mais curtas? Olha, uma coisa que serve também como uma sugestão para quem quer fazer quadrinhos é tentar fazer histórias curtas. E para fazer histórias curtas, uma sugestão é ler histórias curtas. Então, assim, quando eu e o Bar a gente começou a ler quadrinhos, os quadrinhos aqui no Brasil, aqueles que saíram na Circo, na Chiclete com Banana, no Piratas Tietê, eles eram histórias curtas, né? Nenhum desses quadrinistas quase fez histórias longas. Então a gente lia historinhas de 8 páginas, né? Essas antologias de quadrinhos, elas tinham historinhas curtas. E aí você vai ler escritores de livros que escrevem histórias curtas, como Rubens Fonseca, como eu estou lendo agora um livro do Salinger de histórias curtas,
lendo livros, eu li alguns livros, eu lembro de ler livros do Jorge Luiz Borges ou do Gabriel Garcia Marques, de umas histórias mais curtas, ou mesmo livros do Neil Gaiman com histórias curtas, e essas histórias curtas, livros do Machado de Assis com histórias curtas, e as histórias curtas elas têm uma dinâmica e elas são mais fáceis de terminar. Né? Você precisa aprender a terminar a sua história, você precisa ter uma história pronta para mostrar para as pessoas. Então, para fazer as histórias curtas, você tem que consumir histórias curtas. E a gente queria mostrar histórias na época que a gente fazia as histórias mais curtas, principalmente as que saíram no Crítica, no Details, ou porque elas iam participar dessa antologia das nossas histórias, ou porque elas eram para outras antologias. Então, não tem muito uma fórmula de como fazer uma história curta, mas você só vai descobrir o jeito de fazer a sua história curta fazendo. E para fazer a história curta, você tem que colocar a sua cabeça para funcionar. E para colocar a sua cabeça para funcionar, que é bom praticar e ler. Tentar fazer isso aqui. Deixa eu ver uma pergunta aqui. Boa noite, Flávio. Você tem algum projeto que tenha inovado nos quadrinhos que você lembre? Vamos pensar. Tô pensando aqui, hein, enquanto eu tô desenhando. Então, não achem que eu tô ignorando isso aqui. Você tem que pensar, porque eu não vou falar que, tipo, nossa, projetos do Chris Ware inovaram nos quadrinhos, porque sim, ele inovou nos quadrinhos, mas inovou 20 anos atrás, né, 10 anos atrás. Tá fazendo esse tipo de quadrinho que ele faz, é incrível. E essas camadas e tudo mais, mas ele tá fazendo desse jeito desde que eu descobri o Chris Ware no final dos anos 90.
Eu fico aqui girando a tela enquanto eu estou desenhando, porque sempre tem, eu já falei isso uma vez, mas acho às vezes é bom repetir as coisas, né? Sempre tem uma direção em que você faz uns traços melhores. Então, eu quero fazer esse rachurado aqui da bota, na borda da bota. E tem uma direção aqui onde eu tô, do jeito que eu estou sentado, que eu vou girando o desenho para pegar a direção em que o traço que eu faço sai do jeito que eu quero. Nossa, algumas histórias aqui, perdi muitas perguntas aqui, perdi as perguntas, estava concentrado nessas pernas. João, você faz umas perguntas sobre esses vídeos que estão na internet. Eles estão na internet há anos. Nessa palestra que a gente deu no Itaú Cultural, faz muitos anos. Então, às vezes eu nem lembro direito algo que você viu recentemente. Para mim já faz muito tempo. Mas sim, a tira
A tira que a gente fez no Itaú Cultural, a gente usou a inspiração para fazer uma tira no jornal depois. Então a versão no jornal existe, inteira, completa. Era na época que a gente fazia tira ainda. Para você ver, né? O poder da tira. A época que a gente fazia a tira era a época que a gente tinha o maior alcance de público. Porque a tira saía no jornal e o jornal publicava a tira online. E aí umas pessoas também repostavam as coisas online. E então muita gente via a tira, muita gente conheceu o meu trabalho e o trabalho do Bá a partir das tiras que a gente fazia. E nessa época que a gente fazia as tiras mesmo, né, porque as tiras continuam lá online. Se alguém for procurar, é capaz de achar as tiras ainda. Mas na época em que as tiras estavam saindo, a gente tinha essa conversa semanal com os leitores, colocando um trabalho semanalmente no jornal e online. Então, foi a época em que mais gente no Brasil descobriu o nosso trabalho. Mais até do que as pessoas que leem o Day Tripper ou que assistem o Umbrella Academy no Netflix, né? Mais gente assiste o Umbrella Academy no Netflix, mas dessas pessoas que assistem o Umbrella Academy, pouca gente sabe que é baseado num gibi e que o Bá é brasileiro. Então, a época em que mais gente descobriu o nosso trabalho mesmo e descobriu que a gente existia, foi na época que a gente estava fazendo as tiras. Do mesmo jeito que tem gente que conheceu nosso trabalho com a tira e as pessoas que liam a nossa tira não sabiam, nunca tinham lido nossos livros e muitas não foram atrás dos nossos livros, né? Isso acontecia muito. Conheci nosso trabalho a partir da tira e a tira virava o referencial de tudo que era o nosso trabalho. E hoje em dia, a minha preocupação é que as pessoas não conheçam o meu trabalho a partir da internet e achem que meu trabalho é o que sai na internet, né? Ou seja, não sabem quais são os livros que a gente fez.
Você vê a musiquinha que eu toquei ali que parou, né? Foi eu que parei a musiquinha? Não, a musiquinha acabou. Saco. Bom. Consegui fazer musiquinha durante um tempo, né? Então preciso de mais musiquinhas encavaladas. Para quando acabar uma, colocar outra. Ó, é nessa hora em que acabou a musiquinha que é importante vocês fazerem perguntas aqui, porque senão eu vou apertar o botão mental do tipo estou desenhando e no botão mental estou desenhando eu esqueço de falar e fico em silêncio aqui. Então, para eu não ficar completamente em silêncio, preciso das perguntinhas. Fábio, você pode falar do livro que você estava lendo de não ficção? O livro de não ficção que eu estava lendo era um livro sobre... Era um livro de história da arte. Sobre a virada do século em Paris. No começo dos anos de 1900. De 1900 até 1910. Chamava Em Montmartre. Né? Paris em... Nascimento do modernismo em Paris e como e falava dessa mudança, na evolução e na mudança da história da arte que aconteceu em Paris principalmente, de 1900 a 1910 assim. Então, os artistas mais relevantes dessa época, eles acabaram indo para Paris, eles estavam lá em Paris. E nessa época começou a surgir a figura do galerista. Então, começaram a surgir as primeiras galerias de arte. E as pessoas começaram a colecionar arte para vender. E as figuras mais predominantes, mais de destaque dessa época, era o Matisse e o Picasso. E como
eles interagiam e se inspiravam em outras coisas que não só os pintores da época, né? Então, o Picasso, vindo da Espanha, gostava de touradas e acaba se interessando por circo, e o Matisse e o Picasso e vários outros começam também a se interessar por teatro e começam a trabalhar com pessoas que estavam produzindo peças de teatro. Então eles vão e desenham o figurino, ou eles desenham o cenário, ou eles começam a conhecer pessoas que são estilistas de moda. Então, como a pintura começa a influenciar a moda, e como a moda começa a influenciar a pintura, como as óperas e os balés russos começam a chegar em Paris junto com artistas russos, e como essa interação começa a se dar junto com pessoas russos que começam a colecionar arte. E então, como essa é uma fase da história da arte que eu gosto muito, essa parte do modernismo, que dá no cubismo, que dá é o fim do impressionismo e do expressionismo, e começa aí o fauvismo, o pontilhismo, e aí chega o cubismo, o futurismo, e depois essa parte toda aí vai dar no impressionismo abstrato, em outras coisas também, no dadaísmo. Mas enfim, esse começo do século aí eu acho muito legal, porque é uma época, esse fim do século XIX, começo do século XX, é uma época em que a pintura teve que meio que se reinventar, né? Inclusive tem um pouco disso no livro, mas é essa coisa no século XIX eles inventaram a fotografia. Então, quando eles inventaram a fotografia, toda essa relação da pintura em representar o real começa a perder o sentido, porque a fotografia tira foto do real. Então, os pintores têm que começar a pensar em outras coisas, buscar outra coisa que não seja a representação do real, né? Porque a foto vai lá e tira uma foto do lugar e da pessoa. E então, nessa época começam a acontecer os avanços mais interessantes da pintura, que é, vamos pensar então no pigmento, vamos pensar então na relação táctil, na relação física da pintura, e aí as pinceladas começam a aparecer mais, a mão do artista começa a aparecer mais, e aí isso leva ao impressionismo, que começa a pensar na cor muito mais do que pensar em representar o real, na cor como uma representação emocional de uma cena, né? E a escultura também começa a fugir do real, e você começa a ver a mão do artista moldando ou esculpindo a pedra. Então, você vê essa evolução da arte em termos mais expressionistas, né? Tipo, aquilo foi feito por alguém, e esse alguém tem um estilo, esse alguém deixa a sua marca. E eu gosto muito dessa fase da arte, então eu fui ler sobre isso. E aí eu estava lendo essa parte em que os artistas vão ao teatro, né? Porque também com essa coisa do cinema, chega o cinema também nessa época, né? Na virada do século. Então, o cinema vira a coqueluche da sociedade, né? Então as pessoas vão ver filmes, e aí os teatros e os cabarés começam a dar lugar às salas de cinema. Então
todos esses lugares começam a convergir, a interagir. E aí eu estava lendo isso aí, pensei, aí eu lembrei dessa história que eu tinha escrito em 2006, né? O Thales fez essa pergunta porque provavelmente ele leu na minha newsletter eu falando sobre uma história que eu lembrei que eu tinha escrito em 2006, que tinha uma peça de teatro. E aí eu tinha escrito essa história, estava lá largada no meu caderno de rascunho, mas eu lembrei dela enquanto eu estava lendo esse livro sobre essa virada do século em Paris e o início do modernismo, e esse início do modernismo em particular. E aí eu fui atrás do caderno, dei uma olhada e achei que, tem coisas nessa história que dá para usar. Olha só, João indo dormir. Muito bem, João. Também aconselho todos a irem dormir. Já são 9 horas. Eu só não vou dormir porque eu ainda tenho que jantar. Né? Em breve eu devo parar isso aqui. Deixa eu olhar aqui. Vamos olhar esse desenho. Eu estava pensando no que eu ia desenhar hoje e aí eu estava olhando na internet, procurando nas minhas fotos de pessoas e de roupas e de poses, coisas, minhas pastas do Pinterest, coisas assim. E aí eu achei uma série de fotos da mesma pessoa aí em várias poses. E aí eu pensei, vou tentar fazer todas essas poses juntas e vou dar uma misturada. Uma eu vou colocar um close, mas outras duas eu vou meio que misturar e fazer um desenho em que a pessoa meio que tenha 4 braços, 4 pernas, 2 cabeças, né? Então a ideia do desenho era dar essa misturada ali no meio das poses e depois jogar um closezão. Então era isso que eu queria fazer. Então vocês veem aí essas pernas se misturando, é onde eu acho que funcionou melhor. Essa coisa do cabelo misturar, eu ainda tenho que pensar como é que eu vou terminar o cabelo do close, da cabeçona aí, para ele dar uma misturada nesse cabelo da figura que parece que está meio que encostando a cabeça pequena no ombro grande, né? E aí, quando eu acabar meio que esse traço, talvez eu coloque aí um cinza para ajudar a misturar isso aqui ainda mais. Mas o que eu estou pensando, né, aproveitando aí a deixa do João Crepaldino que foi dormir, é que eu acho que talvez nós devemos ir dormir também, né? Eu já estou aqui há mais ou menos 1h15 e vocês até que fizeram mais perguntas dessa vez, e eu acho que é legal, sempre mais legal quando vocês fazem perguntas, porque direciona um pouco mais a conversa. E então eu acho que por hoje esse vai ser o desenho. O desenho que eu fiz vai ficar do jeito que está. E depois eu continuo. Espero que vocês continuem bem aí, cada um na sua casa. Espero que todos já tenham conseguido tomar pelo menos a primeira dose da vacina, e se tudo deu certo, já estejam tomando a segunda dose da vacina, né? A molecada da idade do João aí, dos seus 12, 13, 14, 15 anos, talvez só vá tomar a segunda dose em dezembro, então ainda tem aí um mês de paciência, né? Então
pensando nos jovens que ainda precisam ter paciência, nós, um pouco mais velhos, precisamos ter paciência por eles também. Né? Não adianta a gente se afobar e sair correndo para a vida, sair correndo para o dia e para a noite, né? Para matar a saudade da aglomeração, para matar a saudade do suor alheio. A gente ainda precisa ter um pouco mais de paciência e esperar esses jovens, né? E aí daqui a pouco a gente pode voltar a se encontrar, né? Enquanto isso, lentamente a gente vai exercitando esse novo modo de ser no mundo, né? Se possível, saia com a sua máscara, né? Se quer sair, saia de máscara. As pessoas não vão olhar feio para você se você estiver de máscara. No fundo, elas vão estar aliviadas que você está de máscara, e você vai estar aliviado quando você vir alguém chegando perto de você de máscara também. E assim, você vai poder matar a saudade de algumas pessoas, né? Você vai poder ir até a esquina, vai poder ir até uma livraria, vai poder ir até uma loja de quadrinhos. Se você for um pouco mais corajoso, você vai poder ir até o cinema. Vá com uma boa máscara ao cinema, porque você vai ficar lá 2 horas dentro de um cinema, junto com outras pessoas de máscara. E aí a gente, com calma, com paciência, com cuidado, a gente vai voltando a prestar atenção no mundo e vai voltando a cuidar do mundo do mesmo jeito que a gente está tentando cuidar uns dos outros, né? E, então, espero que vocês continuem nessa pegada de cuidar uns dos outros com afeto, com atenção. E na semana que vem a gente volta. Se tudo der certo, na semana que vem eu terei um convidado que eu convidei para hoje, mas hoje ele ia participar de um outro podcast, então ele não veio. Mas quem sabe tudo dá certo e semana que vem eu tenho convidado. E aí isso motiva toda uma nova série de assuntos e conversas, né? Então, para vocês que ficam, para vocês que vieram e prestigiaram, obrigado, fiquem bem e até a próxima.